Um jardineiro resgatou uma cadelinha ferida. Mas no outro dia, uma limusine parou na sua porta. Ricardo Almeida estava terminando seu turno no Parque Municipal de Belo Horizonte quando escutou os gemidos baixinhos vindos dos arbustos. Havia trabalhado o dia todo sob o sol escaldante e só queria voltar para casa, mas aquele som o fez parar imediatamente. Ao se aproximar, encontrou uma cadela preta de porte médio, encolhida entre as folhas, a pata traseira machucada e os olhos cheios de dor. Sem pensar duas vezes, tirou a camisa do trabalho e envolveu o animal com cuidado. "Calma, mocinha, vou te ajudar", murmurou, sentindo o coração apertado ao ver o sofrimento do bichinho. A cadela se deixou carregar sem resistir, como se soubesse que finalmente havia encontrado alguém que se importava. Ricardo correu até a clínica veterinária mais próxima, mesmo sabendo que gastaria o dinheiro que havia guardado para o conserto da geladeira. Na clínica, a veterinária, a doutora Fernanda, examinou o animal com atenção. A cadela estava desidratada e tinha um corte profundo na pata, mas nada que não pudesse ser tratado. Durante o atendimento, ela notou algo que chamou sua atenção. "Olha só essa coleira", disse, apontando para o acessório de couro fino que a cadela usava. "Isso aqui é couro italiano legítimo. Deve ter custado uma fortuna." Ricardo observou melhor a coleira pela primeira vez. Realmente era de qualidade excepcional, com detalhes em metal dourado e um pequeno pingente gravado. A veterinária encontrou um número de telefone gravado na parte interna. "Vou tentar ligar para o dono", disse doutora Fernanda, discando o número. O telefone chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Deve estar preocupado procurando ela. Após o tratamento, Ricardo levou a cadela para sua casa simples no bairro Prado. Preparou uma cama improvisada com cobertores velhos e ofereceu água e um pouco de pão molhado no leite. O animal comeu com vontade, demonstrando que estava há tempos sem se alimentar adequadamente. Durante a noite, Ricardo acordou várias vezes para verificar como a cadela estava. Ela dormia inquieta, às vezes choramingando baixinho. Ele a acariciava suavemente até que ela se acalmasse novamente. Na manhã seguinte, enquanto preparava café da manhã, Ricardo escutou o barulho de um motor potente na rua. Ao olhar pela janela, quase derrubou a xícara que segurava. Uma limusine prateada acabava de estacionar em frente ao seu portão modesto. A cadela, que estava deitada no tapete da sala, levantou a cabeça e começou a abanar o rabo freneticamente. Era como se reconhecesse o som daquele carro específico. Ricardo abriu a porta ainda incrédulo. De dentro da limusine desceu uma senhora elegante de cerca de 70 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados e vestindo um conjunto de linho bege. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma foto desbotada. A cadela mancou rapidamente até ela, saltitando na perna boa e choramingando de alegria. A mulher se ajoelhou no chão, sem se importar com as roupas caras, e abraçou o animal, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. "Nina, minha querida Nina", repetia entre soluços. "Onde você estava? Eu procurei por você em todo lugar." Ricardo ficou parado na porta, observando a cena emocionante. A conexão entre a mulher e a cadela era óbvia e tocante. Depois de alguns minutos, a senhora se levantou e o encarou com os olhos ainda marejados. "O senhor foi quem encontrou ela, não foi?" perguntou com voz embargada. "Sim, senhora. Ontem à tarde, no parque onde trabalho. Ela estava machucada." "Como posso agradecer? O senhor não faz ideia do que essa cadela significa para mim", disse, tirando uma carteira de couro da bolsa. "Por favor, aceite uma recompensa." Ricardo balançou a cabeça rapidamente. "Não precisa, senhora. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. O importante é que ela está bem." A mulher insistiu, mas Ricardo manteve sua posição. Havia algo na atitude sincera do jovem que a impressionou profundamente. Ela guardou a carteira e o estudou com mais atenção. "Qual é o seu nome completo, jovem?" "Ricardo Almeida da Silva, senhora." Ao ouvir o nome, a mulher cambaleou ligeiramente, precisando se apoiar no portão. Sua expressão mudou completamente, como se tivesse visto um fantasma. "Silva. Ricardo Silva", murmurou, a voz quase inaudível.
Seu pai, o nome dele era Antônio Silva? Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como aquela mulher conhecia o nome de seu pai, que havia partido quando ele era ainda criança? Conhecia, sim. Mas como a senhora... Por favor. Ela o interrompeu, a voz urgente. Posso entrar? Preciso conversar com o senhor sobre algo muito importante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ricardo hesitou por um momento, mas algo no olhar desesperado da mulher o convenceu. Ele a convidou para entrar em sua casa simples. A senhora olhou ao redor com uma atenção quase perturbadora, observando cada detalhe da decoração modesta. Meu nome é Helena Cardoso, disse ela, sentando-se cuidadosamente no sofá gasto. E eu conheci muito bem sua família. Minha família? Ricardo se sentou na poltrona em frente, confuso. Mas eu não tenho família, senhora Helena. Meus pais já partiram e eu não tenho irmãos. Helena sorriu tristemente. Você tem mais família do que imagina, Ricardo. E eu tenho uma dívida muito antiga com a sua linhagem. Nina se acomodou aos pés de Helena, claramente feliz por estar novamente com sua dona. A mulher acariciou a cabeça da cadela enquanto organiza os pensamentos. Sua mãe e eu fomos amigas na juventude. Melhores amigas, na verdade. Crescemos juntas aqui em Belo Horizonte, sonhamos juntas, dividimos segredos e alegrias. Ricardo se inclinou para a frente, interessado. Sua mãe, Conceição, havia partido há 5 anos, mas nunca havia mencionado uma amiga chamada Helena. Ela nunca falou sobre a senhora, disse cautelosamente. Eu sei, e isso é culpa minha. Helena suspirou profundamente. Nós brigamos há muito tempo. Uma briga terrível que destruiu nossa amizade e deixou feridas que nunca sararam. Helena puxou uma carteira antiga da bolsa e retirou uma foto amarelada. Mostrou para Ricardo 2 jovens sorridentes, abraçadas em frente ao que parecia ser o mercado central da cidade. Essa é sua mãe aos 22 anos, disse apontando para uma das moças. E essa sou eu. Éramos inseparáveis naquela época. Ricardo estudou a foto com atenção. Realmente era sua mãe, com o mesmo sorriso doce que ele lembrava da infância. Mas ela parecia tão feliz, tão diferente da mulher melancólica que ele conhecera. O que aconteceu entre vocês? Perguntou suavemente. Seu pai, Helena respondeu com amargura. Antônio Silva era um homem charmoso, mas também muito problemático. Eu tentei alertar Conceição sobre certas coisas que descobri sobre ele, mas ela não acreditou em mim. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Suas lembranças do pai eram vagas e confusas, misturadas com as lágrimas frequentes de sua mãe. Que tipo de coisas? Ele tinha outras mulheres, Ricardo, várias outras mulheres, e eu tinha provas disso. Mas quando mostrei para Conceição, ela achou que eu estava mentindo por ciúme, porque secretamente gostava dele. A voz de Helena ficou mais fraca, carregada de dor antiga. Ela me acusou de ser invejosa, de querer destruir a felicidade dela. Disse coisas terríveis, coisas que nunca consegui esquecer. E eu, orgulhosa como era, revidar com palavras igualmente cruéis. E nunca mais se falaram? Nunca mais. Eu me mudei para São Paulo pouco depois, construí minha vida lá. Casei com um empresário, tive uma empresa de sucesso. Mas nunca deixei de pensar na Conceição e no que nossa briga havia custado para ambas. Ricardo processava as informações lentamente. Sua mãe sempre havia sido reservada sobre o passado, especialmente sobre o período anterior ao nascimento dele. Anos depois, Helena continuou, descobri que ela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente gostava de Antônio. Inconscientemente, talvez parte de mim quisesse separá-los mesmo. Isso me atormentou por décadas. Nina se levantou e caminhou até Ricardo, cheirando sua mão antes de se deitar ao lado da poltrona. Era como se o animal sentisse a tensão emocional no ambiente. Por que está me contando isso agora? Ricardo perguntou. Porque há 3 anos, quando voltei definitivamente para Belo Horizonte, tentei encontrar Conceição. Queria pedir perdão, tentar consertar nossa amizade perdida. Mas quando finalmente descobri onde ela morava,
Os vizinhos me disseram que havia partido há 2 anos. Helena limpou as lágrimas que começavam a formar nos olhos. Perdi minha chance de me reconciliar com a melhor amiga que já tive, mas ainda posso tentar reparar o mal que causei para a família dela. Senhora Helena, a senhora não tem obrigação nenhuma comigo. Tenho sim, Ricardo. Mais do que você imagina. Helena se levantou e caminhou até a parede onde estavam penduradas algumas fotos antigas. Parou diante de uma em particular, uma foto de Ricardo criança com uma mulher de olhar gentil. Conceição continuou linda mesmo depois de mais velha, murmurou, tocando levemente o vidro da moldura. Sempre foi a mais bonita de nós duas. Ela falava pouco sobre o passado, Ricardo disse, juntando-se a ela. Sempre dizia que o importante era o presente e o futuro. Típico dela. Conceição sempre foi sábia, mesmo quando éramos jovens. Eu que era impulsiva demais. Helena se virou para ele com uma expressão determinada. Ricardo, eu gostaria de fazer algo por você. Não como caridade, mas como uma forma de honrar a memória da amiga que perdi. Não precisa, senhora Helena. De verdade. Deixe-me terminar. Eu sei que você trabalha no Parque Municipal, que sua vida não é fácil. Também sei que você tem um coração bondoso, como sua mãe tinha. Ontem você gastou seu próprio dinheiro para salvar uma cadela desconhecida. Ricardo baixou os olhos, sem saber o que responder. Tenho uma proposta. Quero criar um projeto social no parque onde você trabalha. Um jardim comunitário, onde as pessoas do bairro possam aprender sobre jardinagem e ter acesso a alimentos frescos. E quero que você seja o coordenador. Eu não tenho experiência com coordenação, senhora Helena, mas tem paixão pelo que faz. E isso é mais importante que qualquer diploma. A oferta era tentadora, mas Ricardo se sentia desconfortável. Parecia bom demais para ser verdade. Por que faria isso por mim, uma pessoa que acabou de conhecer? Helena voltou a se sentar, Nina imediatamente se posicionando ao lado dela. Porque você é filho da Conceição. E porque quero acreditar que ainda há pessoas boas neste mundo. Pessoas que salvam animais feridos sem esperar nada em troca. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. E também porque Nina não se perdeu por acaso ontem. Ricardo sentiu o coração acelerar. Como assim? Eu a trouxe propositalmente para o parque. Há semanas venho observando você trabalhar lá, tentando encontrar coragem para me aproximar. Quando descobri que você era filho da Conceição, soube que era um sinal. A revelação deixou Ricardo atordoado. Tudo havia sido planejado? A senhora mentiu para mim? Não menti. Nina realmente se machucou. Isso foi um acidente real. Eu a havia levado para um passeio no parque para tentar encontrar você e ela correu atrás de um gato. Foi quando se feriu nos arbustos. Helena se levantou novamente, dessa vez com movimentos mais decididos. Quando vi você correndo com ela no colo em direção à veterinária, soube que minha avaliação sobre seu caráter estava certa. Conceição criou um filho maravilhoso. Ricardo precisava de tempo para processar tudo aquilo. Era muita informação de uma só vez. Posso pensar sobre sua proposta? Claro. Mas antes, há uma coisa que preciso lhe mostrar. Helena abriu a bolsa e retirou um envelope amarelado, claramente antigo. Sua mãe me escreveu uma carta há 15 anos. Nunca tive coragem de abrir, mas depois que soube que ela havia partido, finalmente li. Ela estendeu o envelope para Ricardo com mãos trêmulas. Talvez seja melhor você mesmo ler. Ricardo pegou o envelope com cuidado. O nome Helena estava escrito à mão na caligrafia familiar de sua mãe. Ele abriu o lacre delicadamente e retirou 2 folhas de papel. Enquanto lia, seu rosto foi mudando de expressão. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela pedia perdão, murmurou. Diz que descobriu que a senhora estava certa sobre meu pai. Helena assentiu tristemente. Continue lendo. Helena, sei que não mereço seu perdão depois de todas as coisas terríveis que disse. Você estava tentando me proteger e eu a tratei com crueldade. Antônio realmente tinha outras mulheres, e quando descobri isso, lembrei de cada palavra sua. Você era minha verdadeira amiga, e eu a perdi por orgulho e teimosia.
A voz de Ricardo foi ficando mais embargada conforme lia. Se um dia você receber esta carta, saiba que não passou um dia sequer sem que eu pensasse em nossa amizade perdida. Você era como uma irmã para mim, e eu joguei tudo fora por causa de um homem que não valia nossa briga. Helena estava chorando abertamente agora. Continue, sussurrou. Tenho medo de procurá-la pessoalmente. Medo de que você não queira mais saber de mim. Mas se algum dia nossos caminhos se cruzarem novamente, quero que saiba que sinto muito, muito mesmo. E que nunca parei de considerar você minha melhor amiga, mesmo à distância. Ricardo dobrou a carta com cuidado e olhou para Helena. Por que ela nunca enviou? Acho que pelo mesmo motivo que eu nunca procurei ela pessoalmente. Orgulho, medo da rejeição. Às vezes a gente deixa o tempo passar achando que sempre haverá uma próxima oportunidade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Nina parecia sentir a tristeza no ambiente e se deitou entre os dois como tentando uni-los. Aceito sua proposta, Ricardo disse finalmente. Não pelo dinheiro, mas porque acho que é isso que minha mãe gostaria que eu fizesse. Helena sorriu através das lágrimas. Ela ficaria orgulhosa de você, Ricardo, assim como eu estou orgulhosa de finalmente poder fazer algo de bom com essa história toda. Nos dias seguintes, Helena começou a frequentar a casa de Ricardo regularmente, sempre acompanhada de Nina. Ela trouxe álbuns de fotos antigas, mostrando a amizade que ela e Conceição compartilharam na juventude. Olha só vocês duas, Ricardo comentou, observando uma foto onde as duas apareciam vestidas para uma festa. Parecem irmãs. Éramos irmãs de coração. Íamos a bailes juntas, dividíamos roupas, contávamos segredos. Conceição era mais quieta que eu, sempre mais sensata. Eu era a aventureira do par. Helena virou a página do álbum. Aqui estamos no primeiro emprego dela, numa loja de roupas no centro. E essa é da formatura do curso de corte e costura que fizemos juntas. Ricardo descobriu aspectos da mãe que nunca havia conhecido. Conceição havia sido muito sociável na juventude, tinha muitas amigas e sonhava em ter sua própria confecção. O que aconteceu com esses sonhos? Perguntou. A vida aconteceu, Helena respondeu com melancolia. Ela conheceu seu pai, engravidou, e as responsabilidades tomaram conta. Antônio não era chegado a apoiar os sonhos dela. Quanto mais Helena contava sobre o passado, mais Ricardo compreendia a tristeza que sempre percebeu nos olhos de sua mãe. Ela havia sacrificado muito por uma família que acabou se desfazendo mesmo assim. Ela nunca reclamava, Ricardo disse. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre dizia que eu era a maior alegria da vida dela. E você era mesmo. Conceição falava de você com tanto orgulho nos primeiros anos, antes da nossa briga. Dizia que você era a criança mais doce e inteligente que já existiu. Helena mostrou mais uma foto, essa de uma festa infantil. Essa foi do seu 3º aniversário. Conceição fez questão de me convidar, mesmo com Antônio não gostando muito de mim. Na foto, Ricardo aparecia cercado de crianças, mas foi sua mãe no fundo da imagem que chamou sua atenção. Ela estava sorrindo, mas havia algo de forçado naquele sorriso. Ela já desconfiava do meu pai nessa época? Acho que sim. Conceição era inteligente, não conseguia ignorar os sinais para sempre. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante uma das visitas de Helena, ela trouxe um empreiteiro para avaliar as possibilidades do projeto no parque. Ricardo os acompanhou, ansioso para ver suas ideias tomarem forma. Podemos criar canteiros elevados aqui, explicou o empreiteiro, gesticulando para uma área aberta. E ali uma pequena estufa para as mudas mais delicadas. Helena assentiu entusiasmada. E que tal uma área para a compostagem? Sugeriu Ricardo. Podemos ensinar as pessoas a reaproveitarem restos orgânicos. Excelente ideia, Helena aprovou. Vejo que você realmente entende do assunto. Conforme os planos iam tomando forma, Ricardo se sentia cada vez mais animado. Era como se finalmente tivesse encontrado um propósito maior em sua vida. Naquela noite, Helena permaneceu para jantar.
Ricardo preparou uma refeição simples, mas ela elogiou tudo com sinceridade. Conceição também cozinhava muito bem, ela comentou. Lembro de quando ela fazia aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ricardo completou sorrindo. Era minha sobremesa favorita na infância. Ela fazia para mim também, sempre que eu estava triste por algum motivo. Eles estavam lavando a louça quando Helena fez uma pergunta que mudou o rumo da conversa. Ricardo, você nunca sentiu curiosidade sobre ter outros parentes? Primos, tios? Às vezes. Mas minha mãe sempre dizia que éramos só nós dois mesmo. Helena secou as mãos no pano de prato e se virou para ele com uma expressão estranha. E se eu disser que isso pode não ser verdade? Ricardo parou de esfregar o prato que estava lavando. Como assim? Conceição tinha uma irmã mais nova, Marlene. Elas se afastaram depois que seus pais partiram por questões de herança. A revelação foi como um soco no estômago de Ricardo. Uma tia que ele nunca soube que existia? Porque minha mãe nunca me contou. Porque foi uma separação muito dolorosa. As duas brigaram feio na época da partida dos pais. Marlene acusou Conceição de ter ficado com a parte maior da herança. Helena se sentou à mesa da cozinha, convidando Ricardo a fazer o mesmo. Na verdade, Conceição abriu mão da parte dela para que Marlene pudesse estudar medicina em outra cidade. Mas Marlene só descobriu isso muito tempo depois. Medicina? Ricardo se animou. Ela se formou? Sim. Hoje em dia é uma cardiologista respeitada em São Paulo. Nunca se casou, dedicou a vida toda à profissão. Ricardo tentava processar mais essa informação bombástica. Em poucos dias havia descoberto que tinha muito mais família do que imaginava. A senhora conhece essa tia Marlene? Conheço sim. Na verdade, foi através dela que descobri onde você morava. Como? Helena suspirou antes de continuar. Marlene contratou um investigador particular há alguns anos para tentar encontrar Conceição. Ela havia descoberto a verdade sobre a herança e queria se reconciliar, mas quando o investigador finalmente localizou sua mãe, ela já havia partido. E ela sabe sobre mim? Sabe, e está louca para conhecê-lo, mas tem medo de que você a rejeite, assim como ela rejeitou Conceição no passado. Ricardo se levantou e começou a caminhar pela cozinha, tentando organizar os pensamentos. Isso é demais para processar de uma vez só. Eu sei, e sinto muito por jogar tanta informação em você de uma vez, mas achei que você tinha o direito de saber. Nina, que estava deitada no canto da cozinha, se aproximou de Ricardo e encostou a cabeça em sua perna como se tentasse consolá-lo. A senhora tem contato com ela? Tenho. Na verdade, ela me ajudou financeiramente a voltar para Belo Horizonte depois que meu marido partiu. Nós nos conhecemos através de um projeto beneficente em São Paulo. Ela sabe que a senhora me encontrou? Ainda não. Queria conversar com você primeiro, ver se você teria interesse em conhecê-la. Ricardo voltou a se sentar, a mente fervilhando de pensamentos. Como ela é? Helena sorriu pela primeira vez desde que começara a contar sobre Marlene. Física, ela é muito parecida com Conceição. Mesma altura, mesmo formato de rosto, mas tem uma personalidade mais forte, mais decidida. A medicina fez dela uma mulher muito segura de si. E ela realmente quer me conhecer? Quer muito. Marlene se arrependeu profundamente da briga com Conceição. Descobrir que tinha um sobrinho foi como ganhar uma segunda chance de ter família. Ricardo ficou pensativo por um longo momento. Acho que gostaria de conhecê-la, mas tenho medo também. Medo de quê? E se ela não gostar de mim? E se eu for uma decepção? Ela é uma médica bem-sucedida, e eu sou só um jardineiro. Helena colocou a mão sobre a de Ricardo. Você não é só um jardineiro, Ricardo. Você é uma pessoa boa, que salva animais feridos e aceita dedicar sua vida a um projeto que vai ajudar muitas pessoas. Marlene ficaria orgulhosa de ter um sobrinho assim. Na semana seguinte, Helena arranjou um encontro entre Ricardo e Marlene em um café do centro de Belo Horizonte. Ricardo estava nervoso, mudando de roupa 3 vezes antes de sair de casa. Quando chegou ao local combinado, reconheceu Marlene imediatamente. Helena estava certa sobre a semelhança física com Conceição.
A mulher de cerca de 55 anos tinha os mesmos olhos expressivos e o mesmo sorriso doce. Ricardo? Ela se levantou quando o viu se aproximando, a voz embargada de emoção. Tia Marlene, ele respondeu, ainda processando o fato de estar conhecendo uma família que não sabia que existia. Eles se abraçaram, ambos emocionados. Marlene chorou abertamente, segurando o rosto do sobrinho entre as mãos. Você é igualzinho a Conceição quando era jovem, disse entre lágrimas. Os mesmos olhos bondosos. Eles se sentaram e Marlene começou a contar sua versão da história familiar. O arrependimento em sua voz era palpável quando falou sobre a briga com a irmã. Eu era jovem e orgulhosa, explicou. Quando descobri que Conceição havia ficado com a casa dos nossos pais, explodi de raiva. Disse coisas horríveis, acusei ela de ser interesseira. Mas a senhora não sabia que ela havia aberto mão da parte dela. Não sabia nada. Só descobri isso há 5 anos, quando encontrei os documentos antigos no cartório. Conceição havia transferido a parte dela da herança para mim sem me contar, para que eu pudesse me sustentar durante a faculdade. Marlene tirou um lenço da bolsa para enxugar as lágrimas. Enquanto eu a acusava de egoísmo, ela estava sacrificando a própria segurança financeira para me ajudar. Que tipo de irmã eu fui? Ricardo segurou a mão da tia. Uma irmã que não sabia de toda a verdade. Não pode se culpar para sempre por isso. Tentei encontrá-la assim que descobri a verdade. Contratei investigadores. Procurei em hospitais, em cartórios. Quando finalmente consegui um endereço, era tarde demais. Eles conversaram por horas. Marlene contou sobre sua carreira médica, sobre os sacrifícios que fizera para chegar onde estava, sobre a solidão que sentia por não ter família próxima. Sempre quis ter filhos, confessou. Mas me dediquei tanto à carreira que o tempo passou. Quando me dei conta, já estava tarde para tudo isso. Bem, agora a senhora tem um sobrinho, Ricardo disse sorrindo. Tenho mesmo, ela respondeu apertando a mão dele. E pretendo compensar todo o tempo perdido. Durante as semanas seguintes, Marlene começou a visitar Ricardo regularmente, sempre trazendo presentes e histórias da família. Ela mostrou fotos dos pais dele, que Ricardo só conhecia através de uma única foto desbotada que sua mãe guardava. Seu avô era carpinteiro, Marlene contou, mostrando uma foto de um homem de sorriso gentil. Fazia os móveis mais bonitos da região, e sua avó costurava para as famílias mais ricas da cidade. Ricardo observava cada foto com atenção, tentando encontrar traços familiares em rostos que não conhecera. Conceição puxou a mãe na costura, Marlene continuou. E você puxou ao avô na habilidade com as mãos. Ele também adorava jardins. Minha mãe nunca me contou sobre isso. Acho que era doloroso demais falar sobre os pais depois que eles partiram. Conceição sempre foi mais sensível que eu. Marlene também trouxe cartas que encontrara em seus pertences. Cartas que Conceição havia escrito para ela ao longo dos anos, mas nunca enviado. Ela escrevia para mim quase todo mês, disse Marlene, mostrando um maço de envelopes. Contava sobre você, sobre as dificuldades que estava passando, sobre a saudade que sentia de mim. Ricardo leu algumas das cartas e descobriu aspectos ainda mais profundos da solidão de sua mãe. Ela realmente havia sofrido muito com o afastamento da irmã. Marlene, Ricardo fez 2 anos hoje. Queria muito que você estivesse aqui para conhecê-lo. Ele tem o seu jeito teimoso e determinado. Acho que vai ser médico como você. Ricardo leu em voz alta. Ela sempre acreditou que você seria alguém especial, Marlene disse. E estava certa. O projeto do jardim comunitário começou a tomar forma. Helena contratou uma equipe para preparar o terreno e instalar a infraestrutura básica. Ricardo coordenava os trabalhos com dedicação, aplicando todo o seu conhecimento sobre plantas e solos. Nunca vi você tão animado, Marlene comentou durante uma visita ao canteiro de obras. É que finalmente sinto que estou fazendo algo importante, Ricardo respondeu, observando os operários instalarem um sistema de irrigação. Conceição ficaria orgulhosa, Helena disse juntando-se à conversa. Ela sempre dizia que você tinha um dom especial com as plantas. Conforme o jardim ia ficando pronto, a comunidade do bairro começou a se interessar pelo projeto.
Vizinhos apareciam para perguntar como poderiam participar. Crianças ficavam observando curiosamente por entre as grades. Acho que vamos ter mais procura do que esperávamos, Ricardo comentou, vendo um grupo de mulheres conversando animadamente sobre as possibilidades de plantar temperos. Isso é ótimo, Helena disse. Significa que o projeto vai realmente fazer diferença na vida das pessoas. Na véspera da inauguração do jardim, Helena convidou Ricardo e Marlene para jantar em sua casa, uma mansão elegante no bairro Lourdes. Era a primeira vez que Ricardo via onde Helena morava. Minha nossa, ele murmurou, observando a decoração refinada e os jardins impecáveis. Bonito, né? Helena disse, notando sua admiração. Mas também muito grande e vazio para uma pessoa só. Durante o jantar, Helena fez uma revelação inesperada. Há algo que ainda não contei para vocês, disse, colocando os talheres sobre o prato. Eu estou doente. Ricardo e Marlene a olharam alarmados. Nada grave. Ela se apressou em tranquilizar. Pelo menos não imediatamente grave. Tenho problemas cardíacos que vão exigir alguns cuidados daqui para frente. Que tipo de problemas? Marlene perguntou, usando seu conhecimento médico. Insuficiência cardíaca, ainda controlável com medicamentos, mas os médicos dizem que meu ritmo de vida precisa mudar. Helena suspirou e olhou ao redor da sala de jantar elegante. Na verdade, essa doença me fez repensar muitas coisas. Que sentido tem ter tanto dinheiro se não posso usar para fazer o bem? Que sentido tem viver nesta casa enorme sem ter família para dividir? A senhora tem a gente agora, Ricardo disse. Tenho mesmo. E é por isso que quero fazer uma proposta para vocês. Helena se levantou e foi até um móvel antigo, de onde retirou alguns documentos. Quero criar uma fundação, uma organização que financie projetos sociais como o Jardim Comunitário. E quero que vocês dois sejam os diretores. Ricardo quase engasgou com a água que estava bebendo. Senhora Helena, isso é demais. Eu não tenho conhecimento para dirigir uma fundação. Mas tem algo muito mais importante, um coração bom e a capacidade de entender as necessidades reais das pessoas. Ela respondeu. E Marlene tem a experiência administrativa e o conhecimento legal necessário. Marlene estava analisando os documentos que Helena havia colocado sobre a mesa. Isso representa uma quantia considerável de dinheiro, disse impressionada. É parte da minha herança. Não tenho filhos, não tenho família direta. Prefiro ver esse dinheiro sendo usado para ajudar pessoas enquanto ainda estou viva para acompanhar. Mas a senhora pode viver muitos anos ainda, Ricardo protestou. Não precisa se desfazer de tudo agora. Não estou me desfazendo de tudo. Estou investindo no que realmente importa. Relacionamentos, propósito, legado. Helena voltou a se sentar e tomou a mão de cada um deles. Vocês me deram de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre. A sensação de ter família. Deixem-me retribuir da forma que posso. Depois de muita conversa e hesitação, Ricardo e Marlene concordaram em aceitar a responsabilidade. Eles passariam a administrar os recursos de Helena para criar projetos que beneficiassem comunidades carentes em toda a cidade. A inauguração do Jardim Comunitário foi um sucesso. Centenas de pessoas apareceram para conhecer o projeto, desde crianças curiosas até idosos interessados em ter uma atividade produtiva. Olha só essa quantidade de gente, Marlene disse, observando as filas para se inscrever nas oficinas de jardinagem. Nina está adorando ser o centro das atenções, Ricardo comentou, vendo a cadela cercada de crianças que queriam brincar com ela. Helena, mesmo com as limitações impostas por sua condição cardíaca, estava radiante. Ver o projeto que ela havia idealizado tomando vida daquela forma era uma realização que nenhuma conquista empresarial havia proporcionado. Conceição estaria orgulhosa, ela disse para Ricardo. De você, de mim, de tudo que conseguimos construir a partir de uma amizade destruída. Ela estaria mesmo, Ricardo concordou, observando uma família inteira aprendendo a plantar alface. E acho que ela perdoaria ambas pela briga do passado. Nos meses seguintes, a Fundação Conceição, nome escolhido em homenagem à amiga perdida, começou a desenvolver outros projetos pela cidade.
uma horta comunitária na periferia, oficinas de costura para mulheres desempregadas, aulas de informática para idosos. Ricardo descobriu que tinha talento para identificar necessidades reais das comunidades e desenvolver soluções práticas. Marlene usou sua experiência médica para criar projetos de educação em saúde preventiva. Nunca imaginei que aos 55 anos estaria mudando completamente de carreira, Marlene comentou durante uma reunião da fundação. Está feliz com a mudança? Ricardo perguntou. Mais feliz do que fui em toda a minha vida profissional. Finalmente sinto que estou fazendo diferença real na vida das pessoas. Helena, apesar das limitações físicas, participava ativamente das decisões da fundação. Sua experiência empresarial era valiosa para a gestão dos recursos e parcerias estratégicas. Vocês sabem que essa fundação vai continuar funcionando mesmo depois que eu partir, né? Ela disse durante uma das reuniões. Não fale assim, Ricardo protestou. A senhora vai ficar conosco por muitos anos ainda. Espero que sim, mas é importante saber que o trabalho terá continuidade. É isso que dá sentido para tudo que construímos. Nina se tornou oficialmente a mascote da fundação, sempre presente nos eventos e projetos. As crianças do jardim comunitário a adoravam, e ela parecia entender seu papel de embaixadora do bem. Acho que Nina sabe que foi ela quem começou tudo isso, Helena disse, observando a cadela interagir com um grupo de adolescentes que estavam aprendendo sobre compostagem. Ela é uma cadela muito especial, Ricardo concordou. Trouxe uma família inteira de volta ao convívio. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Um ano após o início de tudo, Helena organizou uma festa especial no jardim comunitário. Era o aniversário de 1 ano do projeto, mas também uma celebração da família que haviam formado juntos. Quero fazer um brinde, ela disse, levantando um copo de suco de frutas cultivadas no próprio jardim. A Conceição, que mesmo não estando mais conosco, conseguiu unir 2 amigas perdidas e uma família separada. A Conceição, Ricardo e Marlene repetiram emocionados. E a Nina, Helena continuou, olhando para a cadela que dormia tranquilamente à sombra de uma árvore, que nos ensinou que às vezes o amor chega até nós de formas que jamais imaginaríamos. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas alamedas do jardim iluminado por lanternas solares, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. Há 1 ano, eu era apenas um jardineiro solitário, disse para Marlene. Hoje tenho uma tia, uma amiga como Helena, e um propósito que vai além de mim mesmo. A vida tem dessas surpresas, Marlene respondeu. Às vezes, quando menos esperamos, tudo muda para melhor. Acha que minha mãe teria gostado de tudo isso? Tenho certeza de que sim. Conceição sempre quis que você fosse feliz e fizesse diferença no mundo. Acho que ela estaria orgulhosa de ver como você cresceu. Helena, que caminhava um pouco mais devagar devido ao cansaço, os alcançou. Sabem de uma coisa, ela disse. Eu costumava achar que minha vida só tinha valido a pena pelos sucessos empresariais, pelo dinheiro que acumulei, pelo status que conquistei. Ela parou e olhou ao redor do jardim, onde ainda havia algumas pessoas conversando tranquilamente entre os canteiros. Mas agora percebo que nada disso tem importância comparado a isso. A conexão humana, a possibilidade de melhorar a vida de outras pessoas, a chance de reparar erros do passado. A senhora reparou sim, Ricardo disse, e criou algo muito maior do que uma simples reparação. Conforme os meses passaram, a fundação cresceu e se tornou referência em projetos sociais na cidade. Ricardo desenvolveu uma metodologia própria para a criação de jardins comunitários, que começou a ser replicada em outros municípios. Marlene deixou definitivamente a medicina clínica para se dedicar integralmente à fundação, descobrindo que sua vocação verdadeira era a gestão de projetos sociais. Nunca pensei que encontraria mais satisfação em plantar alfaces do que em fazer cirurgias, ela brincou durante uma entrevista para um jornal local. Helena, apesar dos cuidados médicos constantes, mantinha-se ativa e participativa.
Sua casa se tornou o centro informal das reuniões familiares, sempre com Nina recebendo todos com entusiasmo. Vocês sabem que esta casa vai ser de vocês um dia, ela disse durante um jantar em família. Senhora Helena... Ricardo começou a protestar, mas ela o interrompeu. Não quero discussão sobre isso. Vocês são minha família agora, e família cuida uma da outra. 2 anos após o primeiro encontro, eles decidiram fazer uma homenagem especial para Conceição. Criaram um canteiro memorial no jardim comunitário, com as flores favoritas dela e uma placa com uma frase que ela costumava dizer. O bem que fazemos hoje floresce amanhã. Ricardo leu a inscrição na placa. Era o que ela sempre dizia quando eu era criança. É perfeito, Helena disse, tocando delicadamente as pétalas das rosas que haviam plantado. Conceição teria adorado saber que seu filho criou um lugar onde tantas pessoas encontram alegria e propósito. Naquele momento, Nina se aproximou do canteiro e se deitou ao lado da placa, como se entendesse a importância daquele espaço. Era um gesto simples, mas que emocionou profundamente os 3. Até Nina entende, Marlene murmurou, limpando as lágrimas dos olhos. A fundação continuou crescendo, sempre mantendo os valores que haviam inspirado sua criação: humildade, dedicação genuína às pessoas necessitadas e a crença de que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Helena viveu mais 5 anos após o início dessa jornada, tempo suficiente para ver a Fundação se tornar uma das mais respeitadas organizações sociais do Estado. Quando finalmente partiu, foi rodeada por Ricardo, Marlene e Nina, sabendo que havia cumprido sua missão de reparar o passado e construir um futuro melhor. Ela foi em paz, Marlene disse durante o velório. Sabia que deixava um legado de amor e transformação. E uma família que vai continuar o trabalho dela, Ricardo acrescentou. Nina permaneceu ao lado do caixão durante toda a cerimônia, como se compreendesse que estava se despedindo da pessoa que lhe deu propósito e amor verdadeiro. Após a partida de Helena, Ricardo e Marlene assumiram completamente a gestão da fundação. Eles mantiveram todos os projetos existentes e criaram novos, sempre seguindo os princípios que Helena havia estabelecido. Acho que ela ficaria feliz em saber que não mudamos nada da filosofia original, Ricardo disse durante uma reunião do conselho da fundação. Com certeza ficaria, Marlene concordou. Helena sempre dizia que o segredo do sucesso dos nossos projetos era a autenticidade das intenções. Nina, mesmo com a idade avançada, continuava sendo a mascote oficial da fundação. Sua presença nos eventos sempre despertava sorrisos e carinho nas pessoas, especialmente nas crianças. Ela é nosso símbolo vivo de que milagres podem acontecer quando menos esperamos, Ricardo costumava dizer para os visitantes do jardim comunitário. A fundação inaugurou sua 10ª horta comunitária no 5º aniversário do primeiro projeto. A cerimônia reuniu centenas de pessoas que haviam sido beneficiadas pelos programas ao longo dos anos. Ver todas essas famílias aqui sabendo que conseguimos fazer diferença na vida delas é a maior recompensa que poderíamos ter, Marlene disse durante seu discurso. Ricardo, que havia se tornado um palestrante procurado para falar sobre desenvolvimento comunitário, sempre terminava suas apresentações contando a história de Nina. Tudo começou com uma cadela ferida e um jardineiro que decidiu ajudar, ele dizia. Nunca sabemos quando um gesto simples de bondade pode mudar não apenas nossa vida, mas a vida de muitas outras pessoas. A casa de Helena foi transformada em sede administrativa da fundação, mas eles mantiveram alguns cômodos exatamente como ela deixou, incluindo o quarto onde Nina costumava dormir. É importante preservar a memória dela, Ricardo explicou para os funcionários novos. Helena não era apenas nossa benfeitora, era nossa família. Marlene se casou aos 60 anos com um veterinário que conheceu durante um dos eventos da fundação. Foi uma cerimônia simples, realizada no jardim comunitário, com Nina servindo como daminha de honra. Nunca é tarde para encontrar o amor, ela disse no dia do casamento. Helena sempre dizia isso, e ela estava certa. Ricardo permaneceu solteiro, dedicando-se integralmente ao trabalho da fundação.
Ele encontrou realização pessoal na transformação de comunidades e na criação de oportunidades para pessoas que, como ele, não tiveram muitas chances na vida. Minha família é muito grande agora, ele costumava brincar. Cada pessoa que conseguimos ajudar se torna parte da nossa grande família. Nina viveu até os 16 anos, uma idade avançada para uma cadela de seu porte. Quando chegou sua hora de partir, ela estava dormindo tranquilamente no jardim comunitário, cercada pelas plantas que ela havia visto crescer ao longo dos anos. Ela escolheu o lugar perfeito, Ricardo disse, emocionado. Onde tudo começou. Eles fizeram um funeral simbólico para Nina no jardim, com a presença de centenas de pessoas que haviam convivido com ela ao longo dos anos. Uma escultura em bronze foi erguida em sua homenagem com a inscrição: Nina, a cadela que mudou o mundo, uma vida de cada vez. Ela foi muito mais que um animal de estimação, Marlene disse durante a cerimônia. Foi o instrumento que Deus usou para unir uma família e criar algo bonito. 10 anos após o início de tudo, a Fundação Conceição havia se tornado uma das maiores organizações sociais do Brasil, com projetos em 12 estados e beneficiando mais de 50 mil pessoas diretamente. Ricardo, agora com 45 anos, havia se tornado uma referência nacional em desenvolvimento comunitário. Marlene, aos 65, era reconhecida como uma das gestoras sociais mais eficientes do país. Às vezes eu olho para tudo isso e não consigo acreditar que começou com uma cadela ferida, Ricardo disse durante uma entrevista para uma revista nacional. O que você diria para pessoas que estão passando por momentos difíceis? Perguntou a jornalista. Que pequenos gestos de bondade podem ter consequências imensas, que nunca sabemos quando nossa vida pode mudar completamente, e que vale a pena ajudar sempre, mesmo quando parece que não vai dar em nada. A sede da fundação mantinha um museu pequeno, contando a história de sua criação. A coleira original de Nina estava exposta em uma vitrine, junto com fotos das primeiras reuniões entre Ricardo, Helena e Marlene. É importante que as pessoas entendam que tudo isso nasceu de relacionamentos humanos genuínos, Marlene explicava para os visitantes. Não foi apenas filantropia, foi amor. As crianças que frequentavam o primeiro jardim comunitário já eram adolescentes, muitas delas trabalhando como voluntárias nos projetos da fundação. Vocês plantaram muito mais que alfaces. Uma delas disse para Ricardo durante uma cerimônia de formatura dos cursos profissionalizantes. Plantaram esperança na nossa comunidade. A metodologia desenvolvida por Ricardo para jardins comunitários foi adotada por organizações internacionais e implementada em países da África e da América Latina. Conceição ficaria orgulhosa de saber que o conhecimento de jardinagem que ela ensinou ao filho está beneficiando pessoas em outros continentes. Marlene disse durante uma videoconferência com parceiros internacionais. No 15º aniversário da Fundação, eles organizaram uma celebração especial. Milhares de pessoas que haviam sido beneficiadas pelos projetos se reuniram no Parque Municipal, onde tudo começou. 15 anos atrás, eu era apenas um jardineiro solitário trabalhando neste mesmo parque, Ricardo disse durante seu discurso. Hoje, graças a uma cadela ferida e a 2 mulheres extraordinárias, somos uma família de milhares de pessoas trabalhando por um mundo melhor. Ele apontou para a estátua de Nina, que havia se tornado um ponto turístico da cidade. Nina nos ensinou que o amor não tem limites, que a bondade se multiplica quando é compartilhada, e que às vezes os milagres chegam até nós de 4 patas e rabo abanando. A plateia aplaudiu emocionada, muitas pessoas chorando ao lembrar de suas próprias transformações pessoais através dos projetos da Fundação. E agora, Ricardo continuou, quero anunciar nosso próximo grande projeto. Vamos criar a primeira universidade popular do Brasil, oferecendo cursos gratuitos para pessoas de baixa renda que querem se qualificar profissionalmente. O anúncio foi recebido com entusiasmo. A universidade seria construída no terreno ao lado do primeiro jardim comunitário, criando um complexo educacional que atenderia milhares de pessoas por ano. Helena sempre dizia que educação era a única forma real de transformar vidas.
Marlene explicou aos jornalistas presentes. Estamos apenas cumprindo mais um de seus sonhos. Ricardo permaneceu no parque até tarde naquela noite, caminhando pelos caminhos que conhecia de cor. Ele parou diante da estátua de Nina e sorriu. Obrigado, mocinha, sussurrou, por ter aparecido na minha vida naquele dia, por ter trazido a família que eu não sabia que tinha, por ter me mostrado que até um jardineiro simples pode mudar o mundo. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores ao redor, como se Nina estivesse respondendo que tudo havia acontecido exatamente como deveria acontecer. Fim da história. E aí, o que você achou desta história de amor, família e transformação? Qual parte mais tocou seu coração? Conte pra gente nos comentários como essa história de superação fez você se sentir. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.